eu vou começar essa aula fazendo uma pergunta. E se na execução do nosso for, do nosso while, do nosso do while, a gente quisesse parar o loop para fazer alguma outra coisa? Como que a gente conseguiria fazer isso? Respondendo a pergunta, a gente conseguiria fazer isso com o break ou com o continue. Exemplificando a aula de hoje, eu vou criar aqui o int a, que vai receber o valor 10, e logo abaixo eu vou criar um while. Enquanto a for menor que 10, eu quero que ele entre no if e avalie se a em algum momento chegar ao número 5, eu quero que o código pare. E nesse momento saia do bloco while, ou seja, saia de todo esse bloco aqui. Então, sair do loop. E se ele não for igual a 5, eu quero que ele imprima o valor de A. Deixa eu acertar aqui. Eu quero que o A valha inicialmente 0. E eu vou precisar incrementar o A mais. E está aí o nosso código. Vamos ver o que vai acontecer. Então ele vai imprimir 1, 2, 3, 4. Opa, A igual a 5. Para o código. Parou o código, saiu do while, saiu disso tudo aqui e entrou aqui embaixo. Sai do loop. Então é para isso que serve o break. O break ele sai do bloco em questão, ou seja, sai do while, sai do for, né, e vai para o próximo bloco. Mas aí você em algum momento não quer que o código pare, quer simplesmente que ele continue. Então você pode colocar aqui embaixo, ao invés de break, continue. Ou seja, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chegar no 5, na verdade ele não vai imprimir e ele vai continuar no while. Achou a condição verdadeira, 5. Ele volta aqui para cima, não imprime 5, porque achou a contínua, volta para o while, não vai passar por aqui mais, né, porque o que vai prevalecer é o if, não else. Então, vai aqui para cima, imprime 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vou salvar, vou executar. Então, 1, 2, 3, 4. Opa, achei o 5, continue. Volta para o while. E A é igual a 5? Não é. Então vai entrar no else. E 6, 7, 8, 9, 10. Depois que terminou o loop, o while, a condição é falsa, ele vai sair do loop. Então é para isso que serve o do não, o continue e o break. Ou seja, para o código, sai do bloco while, continue, volta, faz o incremento, volta para o while e continua fazendo a pesquisa e fazendo o looping, ok? E é legal saber também que o if ele pode ser escrito sem as chaves. E dessa forma aqui. Posso pegar e colocar em uma única linha. Não tem problema nenhum. É como se ele tivesse dessa forma aqui. Então a forma como a gente escreve o if
pode gerar um pouco de confusão. Então é legal ficar na nossa mente que essa forma também é válida, tanto com continue ou break, sem problema nenhum. A gente rodar aqui vai funcionar numa boa. Vou botar aqui o continue. Ok. Se a gente rodar também, beleza. E a gente precisa sempre ter cuidado com o loop infinito, ou seja, o while sempre true explicitamente, e o Java entende que o código fora do while nunca vai ser alcançado, ou seja, código inacessível, né? Ele vai ficar eternamente nesse loop infinito. Existe um outro código dentro de outro bloco, nunca vai ser alcançado e o Java não deixa nem compilar, erro de compilação. Agora, se aqui for break, aí muda de figura, porque quando a condição for igual a 5, ele vai entrar no break e vai chegar nessa linha de código aqui imprimir. Então, nesse caso, o Java sabe que o break vai parar o código e vai, em algum momento, sair do loop. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente escreve dessa forma aqui. E o break e o continue também pode ser usado no for. Por exemplo, a gente poderia aqui colocar int i igual a 0 e criar um for aqui embaixo. Enquanto i, quer dizer, i igual a 0, enquanto i for menor que 10, i mais. E aqui a gente coloca if, embaixo um outro if, a gente vai criar uma condição ainda, né? Aqui eu vou colocar um break, aqui eu vou colocar um continue, e aqui a condição que eu vou criar é a seguinte: quando i for igual a 8, eu quero que pare meu código, e quando i for igual a 5, eu quero que ele continue. E logo embaixo a gente vai imprimir i. Para esse código não se misturar com o código do while que está lá embaixo, a gente vai botar aqui o system.out.println, botar aqui 2 vezes, ok, para ele dar 2 espaços, e vamos ler esse código do for. Então, ele vai começar a fazer o loop, vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, opa, 5, continue. Então ele não vai imprimir o 5, ele não vai chegar nessa linha de baixo, ele vai imprimir até o 4, vai incrementar, o i vai valer 6, então 6, 7, 8, opa, aqui, i é igual a 8, ele para, ele não vai descer, ele não vai imprimir o número 8, porque chegou aqui, ele para, ele não consegue imprimir mais o número 8, e passa para o bloco do while, que é aquele bloco lá embaixo. Então vou salvar, vou executar para a gente ver o que vai acontecer, e ele vai lá. Na verdade começa de 0, né? 0, 1, 2, 3, opa, achei o 5 aqui, continue, incrementa mais 1, aí ele vai, 6, 7, 8, opa, 8, break, é hora de parar, não vou fazer mais nada, pula para o bloco do while, aí 1, 2, 3, 4, 5, 5 no while lá, o que ele vai fazer? 5 no while, ele vai parar o código também, e vai sair do bloco while, e vai imprimir fora do bloco while. Então, no for, a gente também consegue fazer isso. Tá beleza? Agora, esse código ele pode ficar mais complexo. Eu posso botar, por exemplo, um for dentro de um for, né? E quando a gente colocar um break ali, qual for que ele vai parar? O de dentro ou de fora? E se eu colocar 3 ou 4 ou 5 for, qual que ele vai parar? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Né? Então, existe uma forma da gente melhorar esse código, saber qual for que a gente está parando. Então, eu vou
modificar o código aqui para a gente fazer um teste. Aqui eu vou colocar menor que 3. Tá, aqui eu vou apagar isso aqui. Aqui eu não preciso declarar, aqui eu posso falar que é 1. Eu posso fazer assim. Vou criar também uma variável j, int j, e aqui vai valer 1. Dentro eu vou criar um outro for. Vai ser um j, a gente não pode botar a mesma variável. Ok. Vamos criar um if. Break. E quando i vezes j for igual a 9, eu quero que ele pare o código. Enquanto isso, eu quero que... Opa, não é isso. O meu programa vai imprimir uma tabuada, ou seja, i vezes j é igual a i vezes j. Né? Deixa eu imprimir aqui para a gente ver o que vai dar. Então, 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Quando ele chega na condição de 3 vezes 3 igual a 9, que é essa condição aqui, ele para o programa e vai lá para aquele bloco do while que a gente fez no início da aula. Mas a questão toda não é essa numeração que eu estou imprimindo aqui. Isso aqui é de menos. Né? O que eu estou preocupado nesse momento, quando eu chamo break aqui, quando essa condição é verdadeira e o programa para com break, onde que eu estou parando? É esse for ou é esse for? Essa é a questão, esse é o ponto. O resultado aqui dessa divisão, dessa multiplicação aqui, pouco importa nesse momento. A questão é o que a gente está parando, o bloco de fora, o for de fora ou o for de dentro. E a resposta para isso é que ele sempre vai quebrar o laço mais próximo. Quem está mais próximo é o laço do J. Esse é o mais próximo. Então, ele não vai quebrar esse de cima, ele vai quebrar sempre o que está coladinho dele. O mais próximo é esse. Se tiver 10 for, o que está mais próximo é o que ele vai quebrar. Existe uma forma de a gente saber qual for que a gente está parando. Por exemplo, eu posso dar um nome para o meu for. Eu posso falar que esse for aqui ele vai se chamar externo, 2 pontos, e esse for aqui ele vai se chamar interno, e eu tenho que separar por 2 pontos. Nesse momento, quando eu chamar o break, eu posso falar assim, break, pare o for externo. E quando a gente rodar, ele não vai estar parando esse for aqui, mas sim esse aqui. Então quando a gente rodar, ele vai parar o for de cima. Se a gente colocar, por exemplo, aqui o continue, eu vou até fazer uma forma aqui para a gente poder identificar. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 5 e aqui 3. Deixa eu ver se vai dar certo. A gente mandar imprimir. Então, quando a condição for igual a 9, ou seja, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 6. Aqui embaixo desse camarada aqui teria que ter um 3 vezes 3 igual a 9. Ele vai bater no continue, parou o código, não vai imprimir mais aqui. E vai lá para cima, incrementa mais um aqui e continua. Né? Ele parou aqui, aí vai 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Beleza? E se a gente botar o break, a gente consegue saber em qual for que a gente vai parar. Nesse caso aqui eu estou parando no externo. E se eu colocar aqui, eu posso parar um interno. E isso pode fazer uma diferença no nosso código. Tudo bem? A gente só precisa ter cuidado, por exemplo, a gente não pode colocar o mesmo nome. Nesse caso aqui vai dar um erro, lógico. Mas a gente poderia também, se o default é parar sempre o código de dentro, o for de dentro, que é o mais próximo,
eu não necessariamente precisaria colocar um nome para esse for interno, seria opcional, mas eu posso colocar ou não, fica a critério. E no while também, como o while também é um laço, eu posso botar aqui, ó, opa, laço laco, opa, while, também poderia colocar, sem problema nenhum, tá bom? Eu poderia botar aqui também externo. Por que não está dando erro? Porque o escopo do while é diferente do escopo do for. Então, nesse caso, não dá erro. Tá? Então, não tem problema nenhum. Escopo diferente, não tem problema. Botar o mesmo nome pro while, pro laço, né? E lógico, se eu tentar parar alguma coisa que não existe, por exemplo, botar qualquer nome aqui, ele também vai dar um erro. Eu tenho que botar um nome válido. Então, eu quero que pare externo. Ele vai parar esse bloco do while aqui. E será que o label pode ter o mesmo nome de uma variável? Por exemplo, int igual a 10. Não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Porque quando a gente pede para parar o externo, ele está procurando um nome. Ele não está procurando uma variável. E variável ele funciona no mundo da variável, né? Vamos dizer assim. E esse nome aqui, que é chamado de label, né? Ele só se refere ao nome do laço. E não tem nada a ver nome de variável com nome de laço. Então não tem problema nenhum nesse caso. Agora, voltando lá pro escopo do for, né? A gente está aqui no escopo do for. Vou colocar aqui embaixo do for externo, por exemplo, tabuada. E eu vou colocar um nome para esse camarada aqui. Vou botar aqui um label, né? Um nome, tabuada. Tabuada, dois pontos. Tabuada. Ok. Será que ele vai rodar? Vamos ver. Beleza. Ok, rodou, imprimiu direitinho. Sem problema nenhum. Agora, se eu quiser dar um break na tabuada, será que vai? Vamos lá. Salvando, executando. Não dá. Então, o break a gente só chama só no for, ou no switch, ou no while, ou no do while. Aí a gente consegue dar um break nesses nomes, nesses camaradas. Agora, se a gente pode dar um nome para tudo. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, deixa eu ver, aqui, ó, botar tabuada 2, não tem problema nenhum. Agora, a gente não pode chamar o break nem o continue nesses camaradas, que aí vai dar erro, não vai dar certo. Deixa eu voltar aqui, né, para o externo. Aqui, externo. O bloco do for. E ok, beleza. E para finalizar, pessoal, uma última coisa é a seguinte. Deixa eu passar aqui para baixo. A gente não pode usar, por exemplo, um break, um continue dentro do... Deixa eu criar uma condição aqui, 9, 9. Tá, uma coisa bem tosca aqui. Eu não posso criar um break aqui dentro. Opa, faltou um B ali. Ele vai dar um erro, que eu não posso usar isso dentro do if. E nem um continue. Aqui também é dois pontos, né? Deixa eu botar aqui. E nem o continue. Beleza, lembrando que a gente pode usar dessa forma aqui, né? Sem as chaves, beleza? A gente não pode fazer isso. Agora, se esse if estiver dentro de um for, por exemplo, ou dentro de um while, a gente pode. Aí não tem problema nenhum. Aí eu vou botar aqui int b igual a 0. Aí ele funciona numa boa, tanto o break, tanto o continue, quanto o break. Ok, não tem problema nenhum. Isso também serve para o switch. Tá? Então, num switch,
ele não funciona com break. Ele funciona com break porque o switch já tem o break incorporado nele. Mas ele não funcionaria com continue. Ele não funciona com continue. Se você pegar lá um break continue, ele vai dar um erro. Mas se esse switch estiver dentro de um for ou dentro de um while, aí eu posso tanto usar continue, que ele vai voltar lá para o for, ou um break. Ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima aula.